Reformar com qualidade é realmente um investimento para o futuro? Ou isso é mito, né? Será que isso é conversa das pessoas para te fazerem gastar dinheiro na sua casa, sendo que você poderia fazer algo ali bem mais simples e que vai resolver os seus problemas? Hoje a gente vai falar sobre isso. Porque nós já discutimos várias vezes aqui nesse canal que a sua casa não é apenas o seu abrigo, né? Não é apenas o lugar onde você mora, é também o lugar onde você constrói memórias, onde você constrói relações, onde você convive ali com as pessoas que você gosta e adquire, né, essa convivência social que é tão fundamental e tão importante para todas as pessoas. Mas é natural que esses ambientes, né, que por si só já são especiais por carregarem consigo tantos significados, é natural que em algum momento eles precisem de algum tipo de intervenção, seja ela mais branda ou mais profunda. E é nesse momento que você precisa pensar com cuidado. Será mesmo que vale a pena fazer algo superficial para gastar pouco? Ou é melhor investir e ir lá na raiz do problema e resolver de uma vez por todas, gastando um pouco mais? Se esse assunto te interessa, fica aqui nesse vídeo, que hoje a gente vai falar sobre isso. Esse é o maior canal de reforma de Belo Horizonte. Dados da minha cabeça, tô brincando. Mas quem sabe um dia, né? Então fica aqui e me ajuda a construir o maior canal de reforma de Belo Horizonte. Oi, gente, vocês estão joia? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Rafa, sou arquiteta. Tenho um escritório de arquitetura aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Atendemos todo o Brasil e todo mundo também. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é tão importante, né? Aqui nesse canal a gente fala muito sobre reforma, sobre arquitetura, mas a gente sempre traz uma reflexão necessária para a sociedade sobre as reformas afetivas, o que isso significa, né? Por que eu preciso reformar, por que aquilo é importante e principalmente como aquilo contribui para a qualidade de vida e das minhas relações com as pessoas que eu amo. Então, esse é o maior tema desse canal, é um prazer te receber aqui se você é novo. Então, já se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações. Fica aqui comigo, comenta qualquer coisa aqui nesse comentário, pode ser um emoji, pode ser um ponto final, só para o YouTube entender que você gostou, que você está interagindo aqui com o meu conteúdo e me ajudar aí a alcançar mais pessoas, combinado? Eu te ajudo e você me ajuda. Hoje nós vamos desvendar alguns mitos. Sabe aquele senso comum, né? A gente sempre aprende, principalmente quando a gente começa a estudar um pouquinho mais sobre dinheiro, sobre finança. E ao longo da vida a gente vai interiorizando algumas falsas verdades, né? Uma delas, na verdade, várias delas, são sobre reforma, são sobre obra, né? Que obra dá dor de cabeça e tudo mais. E o primeiro mito que eu quero desvendar aqui, que eu quero falar sobre é: reforma é sempre cara e inacessível? E não, gente, isso não é verdade. A grande verdade é que a reforma ela pode sim ser muito cara, mas ela nunca deve ser inacessível. Se você tem uma condição financeira limitada para reformar, você precisa focar naquilo que realmente é necessário nessa reforma e gastar dinheiro apenas com isso, né? Porque quando a gente pensa em reforma, entra aquele famoso já que é tão comum para todos os brasileiros. Já que eu preciso mexer no piso, também vou trocar o rodapé. Já que eu estou trocando o rodapé, eu também vou pintar todas as paredes. Já que estou pintando as paredes, eu vou fazer um forro de gesso. Já que estou fazendo o forro de gesso, vou trocar o revestimento da cozinha. Já que estou trocando o revestimento da cozinha, vou trocar a bancada da cozinha. E essa bola de neve vai só crescendo e aí, sim, essa reforma vai ficar muito cara e em muitas situações inacessível. E aqui eu estou falando de reforma com qualidade, tá? Então, qual seria a melhor solução, né? Para esse primeiro mito, né? A melhor solução é que você se planeje de acordo com a sua realidade financeira. Não é necessário que você faça uma reforma do começo ao fim, de uma vez, né? E a melhor solução para esse caso é fazer de forma gradativa. A gente fala muito sobre isso aqui nesse canal, do tanto que isso é precioso. É melhor você fazer aos poucos e fazer bem feito do que fazer uma obra inteira, enorme,
economizando em tudo, material, mão de obra, e no final tem um resultado péssimo. Então se organize financeiramente, se planeje financeiramente de acordo com a sua realidade financeira e ataque primeiro os pontos mais urgentes da sua reforma. Ao longo aí desse percurso, desse caminhar aí, a sua casa vai tomando forma, a sua casa vai sendo melhorada, né? E você começa a colher os benefícios dessa reforma planejada. E o segundo mito é que a reforma barata é sempre a melhor opção. E aqui eu preciso pontuar algumas coisas importantes, né? Se você é cristão ou conhece a Bíblia, ou já ouviu falar em alguma coisa da Bíblia, lá na Bíblia a gente ouve muito sobre construir sobre a rocha e construir sobre a areia. A pessoa que constrói sobre a areia é uma pessoa tola e a pessoa que constrói sobre a rocha é uma pessoa sábia. No entanto, construir sobre a areia é muito mais rápido e muito mais barato do que construir sobre a rocha, né? Sobre a rocha exige um pouco mais de trabalho, exige um pouco mais de tempo, exige um pouco mais de qualidade. E essa obra vai delongar muito mais do que a construção sobre a areia. Por que eu tô falando disso? Porque lá mesmo, nesse mesmo texto, fala que quando vem a chuva, vem a correnteza, vem o vento forte, a casa sobre a areia ela cai e a casa sobre a rocha permanece firme. E isso é a base para tudo isso que eu tô falando aqui. É exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Será que reformar barato é realmente a melhor solução? Porque em determinado momento, aquilo ali vai ser descartado pelo tempo, né? Em determinado momento, aquilo ali vai ser tão desgastado e tão inutilizado que você vai precisar refazer. E dessa forma, você não constrói nenhum tipo de legado. Você não deixa nenhum tipo de herança de verdade, né? Você deixa uma casa, uma edificação, um apartamento, que seja, e repleto de problemas, com inúmeras patologias aparentes de construção, com um monte de vício aí, né, na edificação, que futuramente vai ser só dor de cabeça para quem habitar ali, né? Seja você, seja seus filhos ou quem for. Então, é importante você pensar não só naquela satisfação momentânea, mas também em como aquilo vai perdurar ao longo do tempo, né? É literalmente uma mudança de mentalidade. Por isso que eu citei lá as mudanças de mentalidade que se ouve muito por aí sobre vida financeira e tudo mais. Tá na hora da gente começar a ter uma mudança de mentalidade também sobre essa parte de reforma, porque toda reforma é invasiva, né? Toda reforma, ela afeta o meio ambiente de alguma forma. Então nós precisamos ser responsáveis de todas as formas e em todos os âmbitos da nossa vida, até mesmo na hora de decidir reformar a nossa casa. E fora que eu nem preciso dizer, né, gente, dos riscos de se fazer uma obra com material barato e mão de obra barata, né? E quando eu digo mão de obra barata, eu não tô falando daquele profissional que trabalha há muitos anos e que tá feliz com o tanto que ele ganha, mas que é bom de serviço. Eu não tô falando dele. Eu tô falando de profissionais e profissionais, pessoas que se dizem profissionais e que na verdade não são. Os famosos faz tudo, né? Essas pessoas, elas não têm especialidade em nada do que elas fazem. E aí é bem provável, não é via de regra, mas é bem provável que essa reforma futuramente te apresente problemas como infiltrações, rachaduras, revestimentos que vão se soltar e inúmeros problemas que você vai ter aparentes e não aparentes, que são os mais perigosos de todos. Um bom exemplo disso lembra, eu não vou nem falar, imagine você, pode ser que você ainda não passou por isso, mas quando eu falar, você vai lembrar de alguém. Então mentaliza aí essa pessoa. Essa pessoa acabou de comprar um apartamento e resolveu trocar o piso do apartamento todo. Ah, vou botar piso nesse apartamento todo. Inclusive, talvez essa pessoa tenha até uma área externa nesse apartamento e trocou o piso de lá também. E aí ele contratou uma mão de obra um pouco mais barata, gastou com material mais barato, porque ele estava preocupado com o resultado. Lembra? Construir na areia. Estou preocupado no resultado rápido, bonito e satisfatório. Depois de reformar e trocar todo aquele piso e se mudar e estar morando, ele começa a receber reclamações do vizinho de baixo. Alguma coisa está errada. Está tendo algum tipo de infiltração no apartamento de baixo. E aí você pensa, mas eu não mexi na tubulação de água, né? Não estourei nada, não prejudiquei
a infraestrutura hidráulica do prédio. No entanto, eu assentei todo um piso sem fazer nenhum tipo de impermeabilização antes, que é fundamental em áreas molhadas, a gente já falou sobre isso por aqui. Isso vai acarretar tanto, mas tanto problema na cabeça dessa pessoa, porque ela vai ter que mexer no apartamento de baixo, corrigir todas as fontes de infiltração, ela vai ter que demolir 100% do piso, porque algumas pessoas ainda vão tentar convencê-la a impermeabilizar somente a parte ali onde teoricamente essa infiltração está acontecendo. E não é assim que se faz impermeabilização. Eu já falei por aqui, essa impermeabilização não aceita emendas e ela precisa ser extensiva. Então, se você começar a ter esse tipo de problema e novamente usar de um artifício rápido e barato para resolver, você vai viver tendo que resolver o mesmo problema, quebrando o piso que você acabou de colocar, fazendo uma impermeabilização meia boca, depois quebrando de novo, fazendo outra impermeabilização meia boca. E depois de tanto gastar dinheiro, você vai contratar uma empresa profissional nisso, para que ela vá lá, quebre aquele piso inteiro, faça a impermeabilização da forma como deveria ter sido feita desde o começo e assente o seu revestimento. E depois disso você não vai ter mais problemas. Esse é apenas um dos casos que muito acontecem, né? Já aconteceu no meu prédio, eu tenho certeza que se você mora em condomínio, já aconteceu por aí também. Então agora a gente vai falar sobre investir em qualidade, né? Quais são os benefícios quando nós falamos de materiais? Quando eu falo de materiais de qualidade, desassocie, lembra de ressignificar algumas relações? Desassocie qualidade com preço caro. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo de materiais de boa procedência. Materiais de marcas confiáveis, marcas que passam pelos testes necessários, né, na construção civil, que têm os selos de segurança, marcas que te dão garantia de resistência, durabilidade e qualidade, né? Essas marcas são as marcas de qualidade, né? E sim, você vai encontrar marcas muito boas que têm na sua própria linha de produtos, né, que são ofertados ao mercado, produtos acessíveis, né? Em alguns casos eles chamam produtos de terceira linha, produtos comerciais, enfim. Mas produtos com preços mais acessíveis. E aí você consegue ter um material de qualidade com um custo mais acessível. E aí você não fica mais refém apenas do preço daquele material, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Não se esqueça que isso é economizar a longo prazo, né? Nós, brasileiros, nós temos essa dificuldade de pensar e mentalizar o longo prazo. Eu sou uma dessas pessoas, né? Então, é comum a gente pensar apenas naquele aporte inicial, aquele desembolso ali inicial, e não levar em consideração que aquele desembolso ali inicial, mesmo que para mim naquele momento seja alto, é um desembolso único, né? Eu não vou ter que refazer aquilo posteriormente. Então, é melhor, financeiramente falando, investir nessa qualidade agora. Um outro ponto é a valorização do seu imóvel. E aqui eu quero ajudar vocês a construir um segundo mito, tá? Imóvel reformado nem sempre é imóvel valorizado. Nem sempre. Na verdade, muitas vezes você vai gastar muito dinheiro reformando a sua casa e o seu apartamento e na hora de vender, você vai ver que não mudou muito o preço de venda e aquele dinheiro todo se perdeu. Isso é um erro muito comum, tá? Então, o que é que valoriza um imóvel? Revestimentos de qualidade e acabamentos de qualidade. Isso valoriza. Então, não adianta você ter uma marcenaria maravilhosa, uma bancada maravilhosa, se aquilo ali não serve para quem vai morar depois, né? Se aquilo ali não está bom o suficiente para quem for comprar o seu imóvel, bater o olho e falar assim, tá pronto para morar, eu não preciso fazer nada, o imóvel está pronto. Isso é uma reforma que valoriza o seu imóvel, né? Então, se você está reformando com a intenção de vender ou com esse plano futuro de deixar esse imóvel de herança para que as pessoas possam vender, aí é que você precisa mesmo investir em qualidade nessa reforma, porque aí o seu imóvel vai valorizar, inclusive, muito mais do que os outros imóveis disponíveis no mesmo condomínio. E isso é muito comum, inclusive tem um mercado aí de trabalho só disso, em breve a gente vai falar um pouco sobre, mas é exatamente isso. Foque em materiais de qualidade. Esses materiais de qualidade, executados da forma correta, é que vão valorizar o seu imóvel no futuro.
Outro ponto que a gente pode citar aqui é a saúde e o bem-estar, né? Afinal de contas, um imóvel bem reformado é um imóvel salubre. É um imóvel que tem iluminação, que tem ventilação natural. É um imóvel livre de infiltrações, livre de mofos, né? E todos esses problemas que a edificação costuma ter quando a reforma não é feita da forma correta. E isso acarreta em inúmeros problemas de saúde, principalmente para pessoas que têm doenças e problemas respiratórios, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho muita crise de rinite a ponto de inflamar o pulmão, e inclusive estou me recuperando nesse momento de uma inflamação de pulmão, por isso que a minha voz está um pouco rouca ainda. E eu preciso viver num ambiente ventilado, iluminado e limpo o tempo inteiro, né? Então, ir para uma casa em que essas condições não são oferecidas, não são ofertadas a mim, não é uma possibilidade para mim, sabe? Eu sei que eu vou viver doente naquela casa e não vale a pena o investimento. Então, isso também é observado até mesmo na valorização do seu imóvel, voltando aí no item anterior. Então, toda vez que a gente pensa na nossa própria saúde, em como o nosso espaço pode potencializar isso, nós estamos contribuindo não apenas para a nossa saúde, mas de todas as pessoas que estão ao redor. E é claro que a gente também pode citar aqui o conforto e a praticidade que uma boa reforma te traz, não é mesmo? Porque uma vez que você tem uma reforma bem feita, você tem uma praticidade no seu dia a dia que, gente, dinheiro nenhum paga. Se você é dona de casa, se você trabalha fora e tem pessoas para cuidar dos seus filhos, independente da realidade da sua vida hoje, uma casa prática, fácil de limpar, fácil de organizar, uma casa simples, né, de ser manuseada, de ser ali readaptada, é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. Porque sempre vai haver um momento ou outro em que você vai precisar sim desprender algum tipo de energia nessa casa, né? Seja para limpar, organizar, o que for. Então, ter ali uma casa, um ambiente que contribui e que favorece, né, a sua rotina é fundamental para que você gaste tempo com as coisas que realmente importam, né? A sua família, os seus amigos, o seu tempo de descanso e por aí vai. E para finalizar aqui essa parte de investir em qualidade, eu já citei, vou reafirmar, esses benefícios, eles são contabilizados ao longo do tempo e eles crescem em progressão geométrica, né? Os amantes de matemática aí pegaram, né? Ele cresce em progressão geométrica, porque imóvel é algo que valoriza. Se você reforma ele da forma correta, ele vai valorizar ainda mais e muito mais rápido do que os imóveis ao redor dele. O que significa que, se você deixa esse imóvel de herança para alguém, você está deixando um bem muito valioso para essa pessoa. Um lugar onde ela pode morar, um lugar onde ela pode construir renda, um lugar onde ela pode vender, um lugar onde ela pode fazer inúmeras coisas sem ter o prejuízo, né? Quem nunca conheceu alguém que recebeu uma casa ou um apartamento de herança que está abandonado há muito tempo e o imóvel só dá dor de cabeça? O imóvel tem inúmeros problemas, o imóvel acaba sendo um passivo, né, e não um ativo na vida da pessoa, porque ela tem mais gastos do que benefícios naquele imóvel. Então, pense nisso também para suas futuras gerações. Então tá, agora vamos fazer um passo a passo aqui bem rapidinho para você conseguir colocar isso em ação logo? Eu vou te ajudar. Fica comigo e anota aí tudo que eu disser, tá? O primeiro passo é sempre o planejamento. Eu falo muito sobre isso aqui nesse canal, vou continuar falando, porque o planejamento é a parte mais importante da sua reforma. Sempre vai ser, independente do tamanho da reforma que vai ser feita. Se de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, de tudo que eu falo aqui nesse canal, nesse YouTube, se você entender que o planejamento é fundamental e aprender que você não pode, de hipótese alguma, abrir mão dele, eu já ganhei meu dia, já cumpri minha missão na Terra. Então, foca no planejamento. Jamais comece uma obra sem saber exatamente na ponta do lápis quanto você tem para gastar, qual tempo você tem para fazer essa obra e qual é o seu principal objetivo com essa obra. Se a obra que você vai fazer não atende a isso, significa que essa obra está mal planejada. Ela precisa responder tudo isso antes de começar a ser pensada,
tá? Então, depois de planejar muito bem, aí você pode ir para o segundo passo, que é a pesquisa. E aqui eu vou te ensinar uma forma revolucionária de pesquisar materiais de boa qualidade. Acho que você nunca pensou sobre isso, ninguém nunca te disse isso. A melhor forma de pesquisar materiais de boa qualidade é perguntando para quem sabe, perguntando para quem conhece. Então a primeira coisa, esquece o TikTok, esquece o Instagram, esquece o Google, esquece o YouTube na hora de pesquisar qual material você vai utilizar na sua casa. Porque todos esses meios vão te fazer ir apenas pela estética daquele material. E não é isso que a gente quer. A gente quer investir em qualidade, custo-benefício, né? A beleza é apenas uma consequência disso. Então, se você é novo no canal, você não sabe que em fevereiro desse ano, a gente fez um vídeo todos os dias aqui. E vários deles foram feitos em lojas de materiais, em lojas de acabamentos e tudo mais. E o objetivo desses vídeos era justamente ensinar vocês a fazerem as melhores escolhas. Então, se você quer aprender a como escolher materiais, vai lá assistir esses vídeos de fevereiro, que eu tenho certeza que eles vão te auxiliar. E neles nós vamos exatamente nas lojas. Então, consulte sim o vendedor, o assessor técnico daquela loja. É para isso que ele tá lá, né? Ele não tá lá apenas para vender, ele tá lá também para instruir e orientar. Então, vá até ele com essa demanda, com todo esse planejamento que você tem, com muita consciência do quanto você pode gastar e qual é a necessidade daquele revestimento, daquele acabamento, que ele vai te ajudar a fazer a melhor escolha. Então, esquece ir em loja e escolher sozinho, sem assessoria técnica, se você não tem conhecimento para isso. Você vai fazer besteira, tá? Então, foca em quem sabe, cola em quem conhece. O terceiro é mão de obra qualificada. E aqui eu quero novamente acabar com um pensamento limitante que muita gente tem de achar que o melhor profissional é aquele que fez a obra na casa da sua tia que ficou bonito. Esquece isso, não vai por esse caminho. Lembra que eu falei de construir na areia? É justamente disso que eu tô falando. Aquele profissional que acabou de fazer ali aquela obra, você só tem esse parâmetro para medir a qualidade do trabalho dele, né? Pode ser que momentaneamente ficou ótimo, momentaneamente ficou bonito e tudo mais, mas ao longo do tempo talvez aquilo vai dar tanto problema que se você repetir o vício, né, de contratar o mesmo profissional sem conhecimento técnico, você vai ter também o mesmo problema na sua casa. Então, novamente, pergunte para quem sabe. Todo mundo hoje conhece um arquiteto, um engenheiro, um estudante, alguém que é mestre de obras há muitos anos, alguém que trabalha, né, de forma profissional e não de forma amadora na construção civil. Peça indicação para essas pessoas. Essas pessoas, sim, vão saber te orientar a melhor pessoa, o melhor profissional, né? Essas pessoas vão te entregar uma indicação de qualidade, um profissional com segurança e tudo mais. E você não tem nada a perder fazendo esse tipo de pesquisa, tá? Então, vá atrás dessa mão de obra qualificada com quem entende tecnicamente o que é uma mão de obra qualificada. O quarto é o acompanhamento. Acompanhamento de obra é algo assim em tempo integral. Não tem como você achar que a sua obra vai sair perfeita se você não está presente nela. Ou se você não delega alguém que esteja presente o tempo todo, acompanhando e fiscalizando. Não é porque esses profissionais são ruins, mas sim porque se você não tem um profissional na obra, profissional engenheiro, arquiteto, né? E se você não tem um projeto de arquitetura na obra, é impossível que a pessoa que está executando saiba exatamente o que está se passando na sua cabeça. É impossível que ela retire todos esses pensamentos aí da sua cabeça e concretizem ele num lugar em passe de mágica. Isso não vai acontecer. Então, se você quer ter uma obra sem esses benefícios de um profissional e um projeto de arquitetura, esteja presente o tempo inteiro nessa obra. Ah, mas eu não disponho desse tempo. Encontre quem tenha esse tempo, né? Coloque alguém lá que vai fazer isso, nem que você precise pagar. Mas coloque alguém, preze pelo investimento que você está fazendo, né? Ele é fundamental e esse acompanhamento vai garantir o sucesso dessa obra. Por último aqui, o quinto passo é a comunicação. Garanta uma comunicação clara. E quando eu digo comunicação clara, eu não estou dizendo de conversa no WhatsApp, conversa pessoal, eu não estou dizendo de ligação telefônica, não estou falando disso. Estou falando de
Comunicação clara e objetiva para uma obra. Dentro da obra é o lugar onde a frase "entendeu ou quer que desenhe" faz mais sentido, porque é literalmente sobre isso. Então, se você quer que algo seja feito da forma como está na sua cabeça, isso só vai acontecer se estiver desenhado, literalmente desenhado. Porque é a única forma da pessoa entender o que está se passando aí no seu mundo, na sua imaginação. Então, a comunicação de uma obra, ela não é apenas a comunicação verbal, ela também é a comunicação não verbal. Então, aprenda a fazer isso, né? Aprenda a desenhar ou pague alguém que saiba. Mas desenhe o que precisa ser feito. Nem que você desenhe junto com aquele profissional, de forma que os dois entendam e que cheguem à conclusão de que estão falando sobre a mesma coisa. Mas tenha essa comunicação clara e registrada, porque contra desenhos não há argumentos numa obra. Seguindo esses 5 passos, eu tenho certeza absoluta que você vai ter o melhor resultado possível aí na sua empreitada. Não abra mão disso, vai fazer total diferença para você. Então, recapitulando aqui tudo que foi dito, lembre sobre os pensamentos limitantes, né? Tá na hora da gente começar a refletir melhor sobre a forma como a gente age em sociedade, né? E a forma como a gente age na nossa casa também precisa ser repensada. Então, para de agir da forma como todo mundo diz, da forma como todo mundo faz. Comece a pensar criticamente sobre essas questões, que eu tenho certeza que você vai começar a tomar melhores decisões. Cola com quem sabe, gruda aí em quem tem conhecimento técnico, seja o seu amigo ou seja algum profissional que você precise contratar, mas não abra mão de ser orientado para fazer aquilo que você não sabe, né? É impossível a gente fazer bem feito algo que a gente não sabe fazer ou que a gente nunca fez. Então, não tenha medo de aprender, não tenha medo de errar, mas preze e saiba onde você pode errar. Na sua reforma, não é um bom lugar para se errar, porque isso pode custar muito para o seu bolso. Siga todo o passo a passo que foi falado aqui e se ainda assim você precisar de auxílio profissional e não tiver quem te ajude, nós estamos aqui por você, tá? Vem falar com a gente, manda uma mensagem aqui pra gente. A Day, a nossa atendente, né, a nossa diretora de relacionamentos, eu tenho certeza absoluta que ela vai te atender e te receber com muito carinho. Conta pra ela tudo que você tá precisando fazer, onde você mora, onde é a obra que você precisa fazer, que eu tenho certeza absoluta que ela vai te ajudar a encontrar nas inúmeras disponibilidades de serviços que nós temos ofertados aqui nesse escritório hoje, qual que se encaixa melhor com o seu problema, com a sua solução e com o seu recurso financeiro, tá? Então, chama a gente, conte com a Alvê aí na sua reforma. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo se ficou claro. Marca aquele seu amigo que está pensando em se aventurar aí para ele tomar cuidado antes de meter os pés pelas mãos. E era isso o vídeo de hoje. Um beijo, tchau e com Deus!